Saudações a todos, como combinado, estou trazendo aqui o professor Edivaldo, né? Nosso vice-candidato à reitoria. Dá um alô aí, professor. Olá, comunidade FOB, saudações. Nós estamos aqui aproveitando esses momentos, né, do domingo, né? Para trabalhar um pouco e passar algumas informações para vocês, para que vocês possam, né, conhecer melhor ainda o nosso planejamento, né? E o professor Edivaldo vai contribuir com a gente aqui também, com as visões dele, e nós já, como a gente conversou, nós somos uma chapa que nós vamos ter sempre, né, essa momento de a gente discutir entre nós e cada um dá a sua visão e nós vamos chegar ao consenso, né? Assim como a gente pretende também fazer da mesma forma com a comunidade. Trazer os problemas, né, que a gente nasce e vive em meio aos problemas, ver as possibilidades, né, de solução e dentro da realidade, né, em meio dos conhecimentos que nós temos, que adquirimos com a experiência, com a universidade, e com o dia a dia nós podemos propor algumas soluções que possam dar melhores condições, né, para nossa universidade. E como um todo também para cada um dos membros, né, da comunidade. Nós combinamos aqui de falar hoje um pouco sobre a parte de política de gestão. Política de gestão, como diz o nome, gestão é um nome bem amplo, um nome que faz com que a gente necessite, né, expor muita coisa. Então, de forma resumida, a gente tem um item lá, que trata de uns assuntos principais da gestão, né? Eu vou convidar o professor Edivaldo aqui para falar um pouco, né, sobre o item que fala sobre repensar, discutir, definir a questão da organização funcional da UFOB, levando em conta, né, o estatuto que nós temos, regimento geral, regulamento de ensino, né? E também, se ele quiser já falar sobre a questão da distribuição espacial do Multicampia, também ele está apto, né, a falar. Bora falar, professor. Muito obrigado. Antes de começar, eu queria dar uma boa tarde a todos os nossos telespectadores, vamos chamar assim, né? Por que não? Bom, pessoal, antes de começar propriamente, eu gostaria de me apresentar de maneira mais apropriada, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Edivaldo. Eu sou um professor lotado no Centro de Ciências Exatas e Tecnologias, aqui da UFOB. Estou trabalhando na área de matemática aqui na UFOB desde 2014, abril de 2014, portanto 5 anos. E sou, né, da chapa número 1, da chapa Voando Juntos, ao lado do professor Pedro. Só uma partezinha do professor, né? Nós pretendemos que esse número permaneça, né? Ah, sim, que vocês possam, né, fixar bem esse número e que ele possa continuar sendo 1. Com certeza. Então estamos nos colocando à disposição da comunidade acadêmica como um todo, né, como mais uma opção para buscar novas soluções para os nossos problemas acadêmicos atuais. E nessa direção, né, já que o professor Pedro provocou a discussão, um dos primeiros jeitos que a gente gostaria de tratar aqui diz respeito, né, ao nosso estatuto, ao nosso regimento e os nossos regulamentos de ensino, né? É notório que em alguns aspectos os textos que foram produzidos aparentemente apresentam algumas discrepâncias ou algumas incongruências, e acho que valeria a pena a gente revisar, né, esses textos em alguns aspectos. Acho que valeria a pena. Alguns já foram aprovados pelo Consune, né, como é o caso do Estatuto, mas especificamente o Regimento Geral, acho que ainda tem algumas coisas que a gente pode estar contribuindo, e eu acho que seria interessante a gente pormenorizar em menores detalhes algumas coisas. E também só uma partezinha, professor, lembrando também que o REG, né, que é uma das coisas que interfere muito na vida dos discentes, muitos discentes já estão ainda incomodados, né, com alguns procedimentos. Então vale a pena, né, a gente discutir e rediscutir formas, né, de melhorar o dia a dia, né, dessa relação, né, dos colegiados com os discentes, né, para que possa ter melhor qualidade, né, no desempenho, né, da vida acadêmica. Exatamente, até mesmo porque, como o próprio professor Pedro já ressaltou, acho que em alguns outros vídeos, inclusive neste também, a nossa proposta é de manter uma gestão dialogada. Então a gente tem interesse de ouvir as opiniões das partes que se interessam em contribuir, em discutir, e isso diz respeito obviamente, a parte docente, mas também a parte de servidores e de discentes também. Então tudo que diz respeito a esse ambiente, a gente vai estar preocupado em estar dialogando muito antes de fazer qualquer tomada de decisão. Nesse sentido também, já que o Pedro falou sobre a Multicampia, acho que também vale a pena a gente buscar contato com esses outros campi,
no sentido de preocupação de como é que está funcionando esses campi hoje, né? A gente sabe que a UFOB já tem quase 6 anos de existência e ela foi criada para ser no sistema de multicamp, mas infelizmente a gente sabe que algumas coisas ainda não funcionam muito bem, de maneira muito adequada, do ponto de vista de espaço físico, do ponto de vista de recurso, tá? O professor está trabalhando de maneira adequada nos campi, principalmente quando a gente fala, né, fora de barreiras, que é onde a gente tem um pouco mais de uma estrutura um pouco mais limitada. Então, nesse sentido, a gente propôs, né, conversar com os docentes que já vieram relatar, inclusive, que às vezes estão um pouco desanimados pela falta de estrutura para desenvolver suas pesquisas, dentre outros fatores que os levam, às vezes, até pensar em deixar a instituição, né, acontece alguns professores perderem um pouco do seu ânimo. E nesse sentido, visto que a gente trabalha ultimamente com um orçamento bastante limitado, o professor Pedro sugeriu uma conversa, né, que a gente pudesse estar fazendo com esses docentes e com toda a comunidade acadêmica, visando o interesse de cada campus avançado de maneira específica, de repente buscar, por que não, né, uma integração, né, um reagrupamento, se isso fosse interessante para a comunidade. Agradeço ao professor aqui pela contribuição que ele deu a respeito do estatuto, né, sobre alguns temas, e nós falamos aqui sobre a questão da multicampia, e nós vamos aqui falar um pouco também sobre os problemas que há, né, que devem ser tratados, de conflitos que existem em artigo, né, do regimento geral, né, com o estatuto, com o REG, né, que realmente ocorre porque não houve tempo hábil de a gente fazer essa revisão, né. Existe a figura da Câmara Assessora, né, de Normas, que é quem teria que ter essa função para que antes de que o documento e aquele documento passe a ter validade, faz a revisão para que não haja nenhum conflito, né. E a gente não conseguiu fazer isso, né, a tempo, né. E foram aprovados esses mecanismos, regimentos e REG, né, e já foram, né, já entraram logo na fase, né, de execução. E aí a gente consegue perceber, como coordenador do colegiado, muitos conflitos, né, alunos com dúvida, eu como coordenador também tem dúvida, às vezes tem que ligar para a superintendência, ligar para outros setores e a pessoa não sabe, tem que interpretar alguma frase, alguma coisa. E é o importante de fazer essa revisão para que a gente não venha continuar com essa forma que está, né. E aqui também nós temos, né, que em função disso, de forma geral, criar, né, pró-reitorias, que eu penso que não devem existir como pró-reitorias, tem mais a figura de superintendência, porque elas são executivas, né. As pró-reitorias, elas fazem políticas, né, e nessas políticas aqui, eu acho que a gente vai ter que propor algumas outras pró-reitorias, separar a reitoria que faz planejamento, a reitoria que faz execução, né, a reitoria que faz monitoramento, então essas coisas têm que ser separadas para que a gente não venha a ver conflitos, né, trazendo risco de corrupção, né? E a gente tem que se preocupar com isso, né? E também algumas superintendências que têm um aspecto executivo, né? Que elas vão estar no dia a dia, né, operando e fazendo, né, suas atividades. E também eu penso que é necessário a gente tratar, né, de criação de alguns órgãos complementares, como o próprio CRAD. Eu acho que deve ser um órgão complementar, porque ele não pode ficar vinculado a um centro, que um centro não decide como captar recursos externos. E eu acho que o CRAD teria que ter a condição, né, de poder captar recursos externos, assim como outros organismos que venham a ser criados também, né, no futuro aqui no campus. A questão, né, de implementar, né, também a superintendência administrativa, porque nos centros que tem mais de um diretor, existe, né, ocupação de espaços que são comuns. E algumas decisões administrativas, né, faltou a luz, queimou a lâmpada, né, está faltando isso, está faltando aquilo, ninguém fica sem saber quem toma essa decisão e que caminho a seguir. E aí cria alguns conflitos que são desnecessários, que com essa figura da superintendência administrativa vai resolver, porque ela vai ser a pessoa responsável por tomar essas decisões. E a ideia é que seja retirada, essa pessoa ser nomeada dentre um dos diretores que forem eleitos, ele vai ser nomeado. A gente também pode até criar a figura do rodízio, né, para permitir que os outros, né, possam também experienciar esse tipo de ação, né, como uma pessoa que vai estar tomando decisões administrativas, né. Aqui também nós vamos falar um pouco aqui sobre a questão, né, de função da multicampia. Nós necessitamos dos processos nossos
sejam o mais rápidos possível, né? Porque imagine você estar encaminhando malotes, via correios, né, de documentos, esperando decisões, né, que podiam ser tomadas se a gente tivesse um sistema, né, de gestão, que seja um banco de dados, né, que todas as ações sejam cadastradas e todos os outros setores que são responsáveis já recebem essa informação e já dá um parecer, já emite, né, uma decisão, né. Nós temos essa dificuldade aqui ainda, né? O SIG existe e ele ainda falta muitas coisas deles para ser implementado, então a ideia seria isso. E eu gostaria aqui da contribuição do professor Edivaldo, sua experiência sobre o assunto, né? E a contribuição, a visão que ele acha, né? A tratar aqui sobre isso, né? Eu acho muito importante, sobretudo do ponto de vista logístico, né? Como o professor Pedro já comentou, a gente se encontra hoje em dia no sistema da era digital, a gente está no século XXI, então determinados processos não podem mais ocorrer, né, de maneira física, né? Acho que a necessidade de você informatizar os dados vai trazer celeridade, vai trazer a informação de maneira em tempo real, né? A gente vai poder acompanhar esses processos de maneira mais célere e de maneira mais próxima também, né? Vai ter como acompanhar tudo de maneira mais próxima. Sem aquela necessidade de estar fazendo deslocamentos. Eu vejo também como interessante a gente estar buscando alimentar nosso site com páginas que envolvam também a criação de páginas específicas para tratar de cursos, né, dos colegiados, inclusive dos núcleos docentes. Porque a gente percebe a dificuldade muitas vezes que um coordenador de núcleo, coordenador colegiado tem para entrar em contato ou para apresentar algumas informações que são relevantes, divulgar alguma palestra, divulgar algum evento que está ocorrendo, porque os seus estudantes não têm no site da universidade informações. Então quase sempre só ocorre via Ascom e tem às vezes muita dificuldade de estar implementando dessa forma. Então se você tivesse um canal específico para você estar tratando diretamente com os discentes, de repente até com os discentes podendo contribuir também, acho que seria interessante. São medidas simples que podem estar facilitando. O senhor falou algo interessante, que a gente, da experiência do dia a dia, imagine, também a própria comunidade tinha condição, por exemplo, de pegar, ver a ementa de uma disciplina, né? Tá lá postada, né, o fluxograma, né, a matriz curricular de um curso, né? A gente podia colocar os formandos, né? Muitas informações que ficam só interna e ninguém sabe, né, o que está acontecendo, e a comunidade nem sabe às vezes, né, esses tipos de informação, né? Há alunos às vezes que vêm, né, querem fazer entrar na universidade por vagas residuais e outros tipos de coisa, eles às vezes pedem informação para a gente, né, professor, de qual é a grade do curso, né? Aí a gente tem que às vezes mandar por e-mail, mas se já existisse a página, por exemplo, do curso de engenharia, por exemplo, civil ou matemática, estava lá a grade do curso, né, a matriz curricular, as ementas, a gente ia colocar as informações também, olha, para fazer entrar em vaga residual, você tem que fazer isso, né? Então a página permite que as pessoas, né, interajam, né? Podia a pessoa mandar uma mensagem de tirar uma dúvida, né? Então é nesse sentido, né, que a gente está pensando isso. Tem mais alguma coisa, professor? Eu acredito que basicamente seria dessa forma, né? De repente pensar em algumas informações com respeito até também para deixar algumas orientações pré-fixadas no que diz respeito a alguns processos que são bastante recorrentes, que a gente trabalha no colegiado. Muitas vezes o estudante ele tem dificuldade de saber qual é o processo que ele deve estar pedindo, ou então muitas vezes qual documento que ele deve anexar, né? Eu acho que se você tem ali um roteirozinho, já ajuda um pouco a vida do estudante também. E continuando aqui, a gente pode falar assim, ó, que o SIG foi adquirido com essa ideia, porque dentro do SIG, que é um sistema, para quem alguns não conhecem, é um sistema de gestão, né, acadêmica, que foi adquirido, né, pela UFOB, e ele tem lá dentro dele, tem portabilidade para fazer, né, cadastrar as atividades de ensino, atividade de pesquisa, atividade de extensão. Só que existem pacotes, né, que eles têm que ser adquiridos, comprados, né. E em função também dos falta de recursos, muitas das coisas não foram ainda adquiridas, né. Necessita também você ter um setor que implemente, né, a lógica, né, da estrutura, né, como diz, funcional da universidade, porque cada universidade vai ter por exemplo, um setor, vamos supor, um colegiado, tem geralmente em todo canto, mas centro, alguns lugares não tem centro, né, alguns lugares, né, é um departamento. Sim, sim. Outros lugares são institutos, né, aí tem a figura do diretor do instituto. Então dentro do sistema ele não tem essa como disse, essa capacidade de dizer que existe isso. Então tem que alguém programar
e criar essa estrutura dentro do sistema e dizer, olha, o diretor ele pode fazer isso, autorizar tais e tais coisas, o coordenador do colegiado pode fazer isso, né? Um professor envia documentos, um professor assina, né, um memorando, entendeu? Então esses procedimentos todos necessitam ser, né, definidos, né, e informatizados, principalmente para a gente atender a questão da multicampia, né? A gente pode pedir um parecer de um professor de Bom Jesus da Lapa, ele pode participar de uma comissão, né, professor? Uma comissão, vamos supor, de sindicância ou qualquer coisa, lá em Bom Jesus, contanto que ele leia o processo, né, digital, ele emite o parecer, esse parecer já vai de forma automática lá para dentro, né, do sistema, e o outro lá, o professor já vê esse parecer, ele já assina de forma digital e o processo segue, entendeu? Hoje não, o processo caminha, né? Você leva para um lugar físico, leva para o outro, traz para outro canto. Isso demora muito, né? E então a ideia é justamente atender isso para facilitar o dia a dia, né, da multicampia, né? Aqui nós temos aqui também, né, a questão da assinatura digital. Por exemplo, o professor ele consegue ver lá no sistema a disciplina dele, né? Mas ele não faz muita coisa. Ele entra na turma, né? Vê, né, imprime, né, um diário, né, e tal, mas por exemplo, ele não consegue mandar um documento para um diretor de centro, né, que ele precisa, né, ele não consegue fazer essa assinatura digital e encaminhar, por exemplo, um pedido de um parecer, por exemplo, de um docente, sobre alguma coisa, né, de outro docente de outra área que ele está representando, de forma online, né, e fazer esse contato. Então a gente quer que os professores todos tenham, todos os servidores, né, passam a ter direito a ter sua assinatura digital e fazer toda essa tramitação, né? O que você acha, professor? Não é algo interessante? Eu acho que é interessante, né? Tudo que vier para poder facilitar, né, e dar celeridade à nossa vida processual, eu acho que é bem-vindo, né? Principalmente nesse quesito que você tem muitas reuniões de colegiado e a emissão de pareceres. Todo esse rito acadêmico, ele seria bastante facilitado com medidas que são, na verdade, simples, né? São coisas que a gente não está inventando a roda aqui, não. Não estamos querendo aqui, né, criar algo, né, inédito, né? Sim, são coisas que já existem no dia a dia, mas que infelizmente nós não temos aqui e que está atrapalhando a nós, porque nós temos um modelo de multicampia, né? Porque nos outros modelos que são centralizados você não percebe tanto isso, né? Mas em multicampia você vai perceber que isso é extremamente necessário. Mas às vezes até dentro do nosso campus também a gente passa às vezes por algum desconforto, né? Porque a gente sabe que a nossa estrutura ali de impressão, de scan, né, às vezes não está funcionando adequadamente, você tem uma certa urgência. Então muitas vezes eu já passei algumas situações assim meio apertadas, onde você precisa ali do equipamento, o equipamento está em manutenção. Então acho que você tocou algo, eu lembrei aqui, professor, que uma vez eu tentei imprimir uma prova, por isso que eu tenho impressora aqui em casa, e eu tentei em várias impressoras e não consegui nenhuma, né? E quando foi tentar imprimir, o papel, né, não saía direito, ou seja, imagine você deixar para imprimir as provas, né? Umas 20, 30 provas aí, né? No dia da prova, né? Você pode ter algum problema e não conseguir fazer a prova, né? Verdade. Então, realmente, o professor falou, e às vezes você tem que fazer um contato, né? Tem que pedir para alguém, né? Abrir um chamado, né? E isso aí não vai ser resolvido, né? Então, eu acho que o setor realmente, né? Até aquele setor que eu falei, que é o setor que eu tinha falado anteriormente aqui, só relembrar, que é a superintendência administrativa ou a coordenação administrativa, tinha que ter poder, né, para resolver essas coisas imediatas, né? Não precisar fazer um chamado, ou no máximo eu ligasse um telefone, né? Tem um negócio aqui, eu estou em crise, eu tenho que resolver isso, né? Então a gente tem que criar mecanismo, né, de gestão que permita dar agilidade, né, nas coisas que a gente está fazendo. Então uma das ideias minhas é criar uma superintendência de TI. Hoje nós temos pró-reitoria de TI. E eu acho que ela vai funcionar melhor se for superintendência. Nem sei se vai ser só de TI. Ela vai envolver todos os processos, né, que do ponto de vista de informação, é tecnologia de informação mesmo. O nome geral é esse. E ela seria uma superintendência ligada à reitoria, e o papel dela seria justamente, né, atender essas demandas do dia a dia. É claro que aí ela vai ter que ser uma superintendência com um corpo de servidores, e também provavelmente nós vamos ter que fazer contratação, né, de terceirizados, né, porque a gente vai ter que programar muita coisa, vai ter que gerar código, né, de programação para poder criar todos esses processos, né, automáticos, né, mas vai ser feito.
porque há condição de ser feito, né? Se vocês apostarem em nós vamos conseguir fazer com que isso aconteça, né? É lógico que os recursos a gente vai ter que repensar como vai ser feito, né, professor? Sim, claro. Mas é algo que vocês vão ver a coisa acontecendo. Não sei se a gente vai fazer tudo ao mesmo tempo, porque eu não sei, né, como a criança, né, não nasce de um dia para o outro, né? Passa 9 meses na barriga, né? Tem que, né, comer, a mãe, né? A minha esposa, por exemplo, teve que ficar 6 meses parada, né, para meu filho não perder meu filho. Então, às vezes a gente tem que fazer algumas coisas, né, olhando para o objetivo principal, né, que é alcançar a melhor qualidade, né, para nosso campus, né, e para nossa universidade. Aqui, alguma coisa mais sobre o assunto? Não, acho que a gente pode passar para o próximo tópico aí. Aqui, o outro tópico que a gente abordaria aqui seria definir os limites e competências, né, de cada setor da administração, né, com vistas a atender, né, de melhor maneira possível as deliberações dos conselhos. Então, essa questão de limite de competência tem que existir, porque às vezes existe processos que eu percebo que estão ocorrendo em algumas proreitorias, alguns outros setores, que são repetitivos, né? Por exemplo, o processo podia ser feito uma única vez em determinado setor, mas por falta, né, de fluxo, né, a gente chama fluxo de processo e de controle desse fluxo, ele é feito várias vezes. Você emite um documento, vamos supor, pedindo o número de identidade, né, o CPF, né, professor? Nome da mãe, nome do pai. Aí tu vai lá, faz isso lá na proreitoria. Aí tu vai lá para outra, né, outro setor, pede de novo nome do pai, nome da mãe, assim. Se fosse um cadastro único, não existe essa necessidade, né? Você faz o cadastro geral, colocava o CPF do professor, o CIAP, estava lá, né? As informações. De repente tem aqui uma coisa que a gente tem, na hora que a gente vai fazer a progressão funcional, você lembra, professor? Você tem que imprimir uma coisa assim que é... Você tem que imprimir um documento, por exemplo, que é a disciplina que você cursou, que é o próprio, né? A própria FAP que emite, né? Sim, aí, se a gente não imprimir, e se não tiver um carimbo, né, do coordenador, o documento não é reconhecido. Ou seja, não tem condição agora dessa, né? Se o documento já está lá, já tem a disciplina lá, o setor já era para validar isso independente, né? Né, professor? Na verdade, o próprio SIGA já era para estar gerando essas coisas automaticamente, né? A gente tem ali um histórico dentro do SIGA, desde que ele foi implementado, das disciplinas que cada professor deu. Mas ali ainda não tem todas as informações, né? E ele ainda carece realmente de Então nós vamos ter que alimentar essas informações, né? Mas não pode, né? Não há necessidade de a gente estar imprimindo um papel de algo que é um documento, né? Uma informação gerada por nós mesmos, né? Exatamente. Aí eu lembrei também aqui que, por exemplo, para você ser avaliado, né? Você tem que, né, trazer o lápis, né? O lápis para dentro do curso. Não, isso aí era para ser feito de forma automática, né? A gente não tem que alimentar o lápis de novo, não. O lápis já existe lá, ele pode ser importado para qualquer lugar, né? Para a gente avaliar um professor, quando ele vai pegar uma bolsa, né, de PIBIC, para que esse monte de cadastro, né? Era para você botar assim, professor, qual é o seu número do seu CIAP aqui? Você quer entrar onde? Já ia aparecer todas as informações do professor, né? E você quer fazer o quê? Aí você já pedia a informação sua. Então a gente tem esse monte de coisa repetitiva e não é só isso, não. São muitas mesmo, né? Aí às vezes você precisa de autorizações, né, em vários setores, que um setor já era da autorização e acabou, entendeu? Por exemplo, o professor tem que pegar, vamos supor, um transporte, né, para fazer uma visita de campo. Aí tem que ter autorização nos motoristas, autorização não sei o que. Não, era para cadastrar o professor que já vai fazer, né, a visita de campo. Automaticamente você via se o professor realmente estava lá, a disciplina que ele dá é campo. Era para depois só selecionar, olha, eu vou querer tal dia, tal horário, e depois você só alocava o motorista e o transporte, né? Não fica mais fácil? Bem mais simples. Só que a gente tem que fazer uma série de documentações, né? Para fazer um processo desse, né? E ainda tem outros problemas mais sérios. O mapeamento de sala, hoje nós temos com graves problemas, né? Que a gente tem problema de espaço físico, né? E a gente não sabe, né, como alocar a sala. Aí às vezes você perde uma disciplina, não está horário, e aí a disciplina não tem espaço físico, né? A gente tinha que ter um banco de dados, né, que todo mundo vai solicitar lá, né, no sistema, o horário, ia dizer assim, ó, tá horário aqui, já não tem mais sala, né, professor? Sim. Aí eu ia fazer o quê? Mudar o horário para poder adequar a sala que tem, né? O que você acha, professor? Essa experiência que você, como coordenador, que o senhor teve? Quando a gente fala a respeito de planejamento, né, quase sempre dentro do nosso centro a gente tem dificuldades, porque... Imagine os outros, né, professor? A gente tem dificuldades porque, sobretudo agora, né, onde a gente tem bastante cursos e isso é bom,
mas o espaço físico não foi aumentado de maneira proporcional a abrigar tantos cursos. Então a gente termina dividindo o espaço físico com outros 2 centros. E esse planejamento muitas vezes é feito de maneira que a cada centro não sabe exatamente quais são as salas que estão desocupadas ou utilizadas por outro centro, porque não existe essa comunicação muito direta. Então às vezes você está fazendo o planejamento, alocando sala, mas existe um outro centro que alocou aquela mesma sala para outra disciplina. E o pior é que a gente já teve experiência, pessoal, que eu fui dar aula, né? O professor me foi dar aula, tá na mesma sala, no mesmo horário, né? E aí quem é que ia dar aula, né? Exatamente. Então, ou seja, não há condição de ter passado 6 anos, né? E não ter pensado numa forma de resolver isso, né? A gente criou 30 cursos, né? E não pensou a forma de resolver isso, né? Eu acho que a gente, de fato, a gente peca, né, nesse sentido, né? E eu acho que a gente, é por isso que eu falo que tem que informatizar, não dá para você lembrar, fazer uma planilha de Excel, né? Alguns tentaram fazer, e você lembrar, né, de todos os pedidos e você não cometeu o erro. Não existe isso. Eu mexo com programação, você tem que fazer um programa, um sistema de teste para já validar aquilo, senão você vai errar e vai alocar sim. Por exemplo, eu tenho uma gestão minha de reunião, que eu tenho um sistema que eu tenho de horários, né? Um calendário que eu coloco tudo no Google, porque senão eu marco reunião no mesmo horário, né? Em várias reuniões no mesmo horário, né? Porque é muita coisa que a gente faz que termina se marcando mesmo. Então, se você não tiver algo que você controle de forma global, você vai continuar isso. E isso, do ponto de vista, assim, para os discentes é horrível, né? E para o docente também, chega lá e olha, a sala está ocupada aí por mais 2 docentes no mesmo horário, né? Ou seja, é complicado, né? Então, a gente tenta melhorar, dar condições de melhorar isso, né? Então, a questão de mapear os processos, né, dessa organização é justamente para isso. E a questão que eu falei dos limites de competência é justamente definir quem vai fazer o quê, quem é responsável pelo quê, para que um aluno, alguém, por exemplo, a gente tem um problema sério aqui, eu vejo os concursos ocorrendo, que o pessoal falando, quem é PAV 2? Né, professor? Quem é PAV 1? A gente não tem, a gente chama de sinalização vertical e horizontal, né? Eu, quando cheguei na Espanha, em 2002, sem saber de nada, nem quem era na Espanha, em Barcelona, professor, cheguei lá, na hora que eu cheguei lá, o povo me pegou, né? Que era um lugar chamado assim, assistência, né, a pessoa que vem de fora. Aí ele me deu um mapinha, ó, tu tá aqui, tu quer ir pra onde? Vai pra tal lugar. Aí eu me deu um mapinha, ó, eu fui pra a casa que eu queria ir, sem nenhuma dificuldade. Ou seja, na universidade nós não temos a sinalização, não sabe o que, né, pra onde vai, não tem um lugar, ó, você está aqui, você quer ir pra onde? Ó, então pra ir pra tal lugar é aqui, entendeu? Então a gente não tem os campos numerados, né, a gente tinha que ter os prédios numerados, não? Prédio PAV 1, né? Você tá aqui, para ir pro PAV 1, aí tem um mapinha, entendeu? Então isso, as pessoas pensam que isso aí não é nada, mas para uma pessoa que vem de fora, a pessoa fica perdida. Imagina a gente quando tiver condição de universidade aí com 10, 15, 20 prédios, né, pessoal? A pessoa vai se perder, entendeu? Então é nesse sentido, né, de competência, a gente tentar melhorar as informações e as qualidades, né? Nós vamos agora partir para um tópico, né, final, e que seria a questão das condições, né, para os docentes, que eles possam realizar suas interações, né, com a sociedade por meio de serviços, né? A lei, tem uma lei, né, 13.243, que trata justamente, né, normatizou, né, essa 13.000, deixa eu só pegar a informação aqui, que ela trata sobre estímulos ao desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica, né, e alterou a lei 10.973, né, de 2 de dezembro de 2004. O que essa lei diz? Ela permitiu, né, que nós pudéssemos agora, os docentes, fazer atividades, né, 2 tipos de atividades, né? Só pegar aqui a informação. Então, atividade, né, com retribuição pecuniária, né, em caráter eventual, ou retribuição pecuniária por colaboração esporádica, né, de natureza científica, tecnológica, em assunto de especialidade, né, da área dele. Por que acontece isso? Porque existe, por exemplo, universidade como o UFBA, COP, né, professor, que fazem trabalhos com Petrobras e outros organismos, né? E aí o professor, ele está desenvolvendo pesquisas e avanços tecnológicos e, por exemplo, além do salário dele, ele tem o direito, né, de ganhar, né, professor, uma bolsa, né, correspondente a esse trabalho que ele está desenvolvendo para um organismo externo, né? Então, em função disso, o TCU e outros organismos, né, eles tentaram, né,
dizer que os professores não podiam fazer isso. Então essas leis vieram, né? A Lei 12.772 e a Lei 13.243, né? Vieram dar condições, né, de a gente poder fazer atividades, né? Como, deixa eu só pegar a informação aqui, ó. Que quanto é o tempo do horário aqui? Ó, aqui nos diz que o professor pode fazer, né? Aqui atividades, né? Computadas isoladamente ou em conjunto de 8 horas semanais ou até 416 horas anuais, né? O que você acha aqui, professor? Você dá aula numa plataforma como aquela Freire, né? Que alguém, por exemplo, é importantíssimo, né? A gente ajudar a formação, né, de professores, né? Então tem um NEB aqui que às vezes necessita de um professor de matemática que ele não tem lá, para poder dar um curso de formação de professores, e você pode ganhar aquilo, né? A distribuição pecuniária correspondente a isso, né? Você não acha que é importante, professor? Acredito que sim, muitas vezes também, às vezes você pode contribuir, não só do ponto de vista de olhar para uma contribuição como se você fosse a única pessoa que fosse ajudar a instituição. Mas quando você também desenvolve uma atividade lá, você também pode fazer o processo inverso. Ao ter essa experiência em outra universidade, ao ter um novo ambiente, você pode ter uma perspectiva diferente de algo novo ali, que você pode trazer também a experiência, né? A via é uma via de mão dupla, né? Você tem a possibilidade de aprender também naquele procedimento e muitas vezes trazer alguma experiência, ou então, na pior das hipóteses, o docente participando de um determinado projeto está pelo menos enriquecendo ali aquele seu currículo do ponto de vista institucional, de progressão. Tudo isso vai contando, é bastante produtivo, estabelece muitas vezes também relação entre outros docentes, você vai criando... E também permite depois as parcerias, né, que a gente pode fazer, quem sabe depois criar um projeto de pesquisa integrado entre universidades, né, por exemplo, então a universidade em um outro centro de pesquisa, né, como uma Embrapa ou Petrobras, ou o que seja, né, para pesquisar energia, pesquisar, por exemplo, a gente tem aqui a radiação solar, aqui, nós somos um dos maiores índices, né, está chegando aqui na região, né, a produção de energia eólica, né, a parte também de captação, né, solar com células fotovoltaicas. Por que a gente não pode fazer parcerias para desenvolver essa tecnologia aqui, né? Então, aí isso permite que o docente não vai ficar rico por causa desse dinheiro, né? Não, mas ele precisa de uma bolsa, né, de uma retribuição para comprar, né, um insumo, para comprar um computador, né, para ler um livro, né, para dar uma bolsa para um aluno, né? E isso, às vezes, nós estamos vendo que o Brasil, como todo mundo está percebendo, o dinheiro está acabando, né? Cortes e mais cortes, né? Não que a gente pode dizer que isso é bom ou ruim, mas é a realidade. Nós estamos num país em crise, né? Que nós temos um problema, né, do limite, né, fiscal, que se o presidente ou quem for que faça, né, não cumprir, perde o cargo, vai preso, entendeu? E nós também, se a gente descumprir isso aí, nós vamos uma hora ser chamados a responsabilidade, né? Então, por que a gente não cria, né? A ideia é justamente normatizar, né, internamente, criar os procedimentos para que essas leis elas sejam executadas e o docente possa, né, fazer um cadastro lá, quem sabe, provavelmente online mesmo, né? Ele faz o cadastro do projeto, ele valida as informações, e isso é feita uma consulta, né? O centro, né, aprova aquilo e isso é de forma online, e o professor já está autorizado a fazer essas atividades. Depois ele faz o relatório dele, né, apresenta frutos, né, desse trabalho, né, de pesquisa. Tem também a lei de inovação tecnológica que permite, né, que você faça uma parceria para desenvolver um produto, né, desenvolver patentes, né. Não é a minha área, por exemplo, específica, mas eu conheço professores que mexem, né, vamos supor, com vacina, mexem com vírus, né. Por que ele não pode ajudar a desenvolver uma vacina e patentear isso, né, junto com um instituto como o Oswaldo Cruz e outros institutos, né, que desenvolvem isso, né. Então, por exemplo, eu estava na Espanha e eu tive a experiência de conhecer lá um projeto que existe um metrô, professor, lá de superfície, né, que eles passam um entre um e do outro, e a velocidade é tão grande, né, é um metrô que roda toda a Europa. Aí é tão grande que pode o vento, né, criar uma turbulência e o metrô descarrilar. Então eles estavam preocupados e tinha uma verba lá, né, pequena assim, de uns 8 milhões de euros, né, e estava com um projeto lá, né. Nesse projeto eles iam estudar, ó. Aí eu conheci, quem era meu orientador, era o professor de engenharia, né, da área de engenharia, ele era o diretor do projeto, mas tinha físico, matemático, tinha biólogo, químico, né, porque eles tinham que, por exemplo, pintar a superfície, né, para ficar mais laminar, eles tinham que mudar a forma, né, do metrô, né, para ficar o vento
passar, né, com menos turbulência, várias coisas, e todo mundo estava recebendo uma parte, né, para tocar esse projeto, né? E, ou seja, você estava ajudando a sociedade e ao mesmo tempo você está captando recursos, né, para desenvolver coisas também internas, né? Então eu acho que nós, principalmente, que tem uma universidade nova com pouco recurso, eu acho que isso aí para nós é premente a necessidade de a gente permitir essas condições, né? Criar um núcleo de inovação tecnológica, criar a fundação. Eu soube já que a gente tem um convênio com a fundação, mas muitos nem sabem que existe isso, não sabem como é que pede, né? Onde pede. Normalmente a gente tem que cadastrar o docente, né? Com o CPF do docente, dentro do CNPJ desse, né? Para poder captar esse recurso. Tem que normatizar, né, o percentual, né, de recursos que vai vir para a universidade, porque nem todo o dinheiro que o docente recebe nisso aí é dele. Por exemplo, uma parte, e geralmente a maior parte, vai para a universidade e outra parte vem para o docente, né? Então a gente tem que fazer isso para até animar alguns docentes que, por exemplo, não passa anos e anos, não conseguem ter uma verba nem para ir de ônibus, né? Para apresentar uma publicação, né, de um projeto. E também, assim, professor, eu percebo também que quando você tem a possibilidade de você fazer pesquisa que já tem uma fomentação prática, né? Muitas vezes a gente trabalha no campo de vista teórico, né? E muitas vezes a gente recebe até críticas de algumas outras pessoas que não compreendem muito bem, que acreditam que a gente está fazendo artigo, publicando em periódico, aquilo não serve para nada. Tem a gente não pede. E não vê uma aplicação. Então, quando você tem a oportunidade de trabalhar já num projeto onde você tem um problema prático para você resolver, para você aplicar a solução, isso daí vem até também dar respaldo para a nossa característica. Isso, me lembrou de um caso que eu nunca esqueço, né, que tinha um matemático. Eu acho que ele durou 300 anos. Ele pegou uma chapa, né, professor? Botou uns pregos, né? E começou a bater, né? Nesses pregos, né? Aí pegou as frequências desse negócio, né? E criou uma funçãozinha, né? Depois ele inverteu, né? Botou os pregos físicos e começou a bater, né? Essa chapa, né? Nos pregos. E aí fez uma funçãozinha. Publicou, passou 300 anos. Aí tava uma área da medicina, né? Tentando desenvolver marca-passo. Eu me lembro que meu pai usou marca-passo. E as pessoas entravam, né? Nos bancos, né? E a frequência do marca-passo era parecida, né, com a pessoa sentia, né, um tremor lá, né, tinha problema, né, esse mal-estar. E eles, rapaz, a gente precisa ter uma função, porque o marca-passo tem um processador, né, e tem que ter uma função, né. E aí pesquisaram, imagina o que, professor? A função era o que o cara tinha proposto 300 anos antes, que ninguém talvez não serve para nada, né, professor? Muitas vezes. E às vezes as pessoas pensam que não serve o quê, rapaz? Não existe conhecimento que não sirva para a humanidade. E aí descobriram que essa função respondia justamente pelos batimentos cardíacos, e hoje é usada para isso. É tão tal que hoje, se a pessoa tem que marcar passo, ela entra dentro, né, dos bancos, não tem mais isso, não. Entendeu? Então a gente tem que pensar que o teórico de hoje pode estar dando uma solução para o futuro. E os práticos também estão resolvendo o que é prático hoje, né? Meu campo de pesquisa, por exemplo, quem sabe daqui a uns 300 ou mais anos, né? Eu mexo com estabilidade, né? É uma coisa, quando a coisa rompe, né? Então quem quer saber nada romper, né? Quando o avião quebra, né? Quando o carro, né, explode. Minha área é ligada a isso, o edifício cai, né? Então, meu estudo é justamente, a gente chama de as coisas entrar em colapso. Então as aplicações práticas, eu tenho algumas delas, mas a específica da minha área não tem, entendeu? É algo ainda para o futuro, né? Mas alguém tem que estudar a coisa, né? E tem que publicar, porque quem sabe alguém no futuro, né? Tem algum grande acidente, a pessoa, olha, o professor ali desenvolveu lá um modelo ali que consegue entender isso, né? E aí você vai fazer um avião, vai fazer um edifício com maior segurança, né? Então nós agradecemos, né, a paciência de vocês, né? Esse professor Edivaldo aqui, não vou estar trazendo ele todo dia aqui, né? Para ele não ficar, né, nervoso, né? A gente fica nervoso quando está falando aqui, mas é normal. O importante é que vocês estão ouvindo nossas falas aqui, estão tendo oportunidade, que às vezes já fui representante docente em várias fases, discente, e a gente percebe que às vezes você não quer ir para as reuniões, não quer ir para os debates, que às vezes o debate é cansativo, né? E eles preferem ouvir a fala da gente dessa forma, que aí ele ouve com calma, ele pensa, vê as informações. Então é por isso que nós estamos fazendo essas lives, para permitir com que vocês tenham essa oportunidade, né, de conhecer melhor a gente, conhecer nossas propostas e também poder refletir com calma. Eu espero que vocês também divulguem, ajudem a divulgar para os outros, não com a ideia de
vote na chapa 1, né? Se bem que o número 1 é um bom número, né, professor? Sem Se dúvida. vocês quiserem manter o número, né, para nós a gente agradece, né? E que vocês possam pelo menos dizer, ó, dá uma olhada lá, né, lá no canal dos professores, né, ouve o que ele está falando pelo menos, né? Na verdade a ideia a gente busca aqui com isso, né, na verdade fazer também um canal que seja via de mão dupla. A gente quer passar nossas informações, a gente quer passar nossas ideias, nossas propostas, mas a gente deseja ter um feedback. Se tiverem dúvidas, né? E eu vou estar numa live aí, já estou avisando vocês, eu coloquei nas páginas lá, mas já estou avisando no sábado à noite, a partir das 20h30, 20h30 eu acho que eu coloquei, eu vou estar numa live ao vivo, né? E eu vou estar aí disponível para a gente tirar dúvidas, né? E conversar mais, né? Sobre as perguntas que vocês queiram fazer. Se não tiver ninguém pergunta nenhuma, eu vou falar lá tranquilo também, né? E vou deixar a mensagem para cada um de vocês, né? Então, se ninguém tiver nada a comentar, né? E esperamos aí que todos possam ter aproveitado os momentos que a gente passou aqui e dê um voto de confiança para nós, para mim, professor Edivaldo, que a gente, como eu falo sempre, quando a gente pega algo para fazer, a gente geralmente faz bem feito, né? Que Deus abençoe a todos, né? E saudações a cada um de vocês.